Olá para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui na programação da TV Indaiá, canal 26. É um prazer estar contigo, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Eu sou Jair Italiani e esse é o Papo Livre que está no ar. Já que é um Papo Livre, nós vamos falar sobre voo livre, que é outra coisa que eu gosto muito. E para isso eu trouxe aqui o Alexandre Lustosa, que é carinhosamente chamado de Taz. Sabe por quê? Por causa daquele personagem do Tasmania. Taz, obrigado pela participação e eu gostaria que você começasse falando para a gente aqui qual é a diferença de paramotor, parapente e paraglider. Tá, parapente e paraglider é a mesma coisa, só que um é o nome que vem da origem francesa, que é o parapente, e o paraglider de origem americana. Parapente, para, encosta, pente, encosta, para, paraquedas. E paraglider, para, paraquedas, glider, planeio, tá? E o paramotor seria o parapente com o motor nas costas e hélice, tendo a propulsão. O Taz, esse esporte ele começou aqui no Brasil não faz muito tempo, faz? 1986 foram quando vieram os primeiros parapentes no Brasil. No mundo começou por volta de 1981, na França. A parte americana também foi com projetos de reentrada de cápsulas lunares, que também tinha uma asa que também dava planeio e dirigibilidade. Legal. Então, quer dizer, tem 30 anos aí que nós vamos imaginar que isso virou um esporte, né? No Brasil. No Brasil. Isso. E o paramotor, quer dizer, quando é que instituíram esse motorzinho O paramotor ele é mais novo. O grande problema, sempre teve a ideia de botar um paramotor. Mas é o peso, mas ele tem mais ou menos a partir da década de 90, 2000, que aí o motor começou a ficar leve e você conseguia colocar nas costas. O grande problema é o peso, né? Você ter a manobrabilidade, peso e autonomia para poder voar. Hoje tem até o paramotor, a parte motor a propulsão, e tem o paramotor elétrico, que eu acho que é até o futuro que deve ser a parte elétrica, que você tem menos barulho. Nosso problema é armazenar energia. O problema de baterias, porque o motor é muito menor. Até, por incrível que pareça, ontem eu estava fuçando na internet e eu encontrei, o sujeito está vendendo um motor para parapente equivalente a um motor de 200 cilindradas, R$ 3.500, quer dizer, muito mais barato do que o motor a explosão, mas eu não sei a autonomia dele. Aí não deve durar muito. Pelo preço, a gente geralmente é caro. O motor apenas ele gira em volta, só o motor, entre 12 mil, por volta de 12 mil reais, 13 mil reais, só o motor. Mas aí você tem estrutura, hélice, tanque, tem todo o resto para poder pegar. Tem acontecido, muita gente tem feito improviso. Motor de moto, motor de motosserra, tem transformado em paramotor. O problema que eu falo sempre é, o improviso em aviação geralmente não dá certo, né? Então, é sempre fazer com equipamentos homologados, é o que eu sugiro. Recomendo. E como que você começou nesse esporte, Taz? Eu sou instrutor de mergulho e tinha dado um curso de presente para um amigo meu instrutor O'Hara. Ele não era instrutor ainda. Aí nós nos separamos, nos reencontramos em Salvador. Ele já era instrutor de parapente. Aí ele me deu de presente o curso de parapente. Eu já queria fazer, então ele me deu um presente de curso de parapente e isso foi em 2007. Aí eu fiz o curso e me apaixonei. O Taz é militar aposentado e como é que você veio parar aqui na região de Campinas? Eu estudei inicialmente na Escola de Cadetes em Campinas, em 81 a 83. Depois rodei o Brasil inteiro, em vários quartéis, várias localidades. Voltei em 2004 para ser subcomandante do 28 BIL, que tem lá aqui na Brigada, e novamente me afastei. Aí estava servindo em Brasília, estava a época de vir para a reserva, disse, onde é que eu vou morar? Conheço Campinas, que essa é uma área de Campinas, a região de Campinas é muito grande, e Campinas está estrategicamente situada a, no máximo, 200 quilômetros de 5 a 10 rampas de parapente. Que eu vou de parapente. Então, a minha paixão, eu vou aliar e a cidade me oferece, útil e agradável, eu gosto muito da região, me oferece muito bem, a qualidade de vida é excelente. Você está vendo aí algumas imagens que nós vamos colocar agora, são algumas das viagens do Taz. Vamos ver aqui a viagem para a França. Como é que foi essa sua ida para a França lá, Taz? A França eu fui para a Copa Ícaro, é um encontro mundial de voo livre que tem, ele basicamente parapente, paramotor, asa delta e balonismo também.
é a celebração do final da temporada de voo. Então lá você vai ter condições de ver tudo que tem de novo de equipamento, o que tem de lançamento de equipamento, a parte técnica, vídeos, e tem também o desfile a fantasias. O pessoal se fantasia, decola... E vai fantasiado. De tudo, desde gente com perna de pau, a pessoas em cadeira de roda, voo duplo, um brasileiro vestido de arara azul, a blue que tem, é muito legal, é muito legal. Tá, é perigoso voar de asa? De asa delta, assim que eu digo, asa delta, perdão, de parapente para motor? Existe um risco, mas o risco está diretamente conforme a sua condição, o equipamento que você tem e que horas você vai voar. Eu sempre falo, o difícil não é saber voar, o difícil é saber a hora de não voar. Tá. Você decidir em não decolar porque está além do teu limite técnico ou das condições ideais de voo para você. Ontem eu estive na casa do Taz, inclusive, fazendo uma aula de meteorologia, que é muito interessante, porque como eu tenho um conceito de meteorologia da aviação, asa fixa, motor na frente, aquela coisa toda, é muito parecido. Claro, meteorologia é uma só. Mas os conceitos aplicados são um pouco diferentes porque merece uma atenção diferenciada. Logicamente, num avião, o vento ele influi, claro que ele influi, mas ele influi muito menos do que influi numa asa de parapente. A gente vai mais na parte de micrometeorologia, aerologia também e aerodinâmica. A gente desce um pouco mais a fundo no micro ali, né? A um microclima, principalmente porque o avião, quando você verifica a parte de meteorologia, você olha o clima numa distância de 300, 500 quilômetros. O que nos interessa é a influência numa faixa de, inicialmente, entre 50. Depois, quando o piloto faz um cross, ele vai chegar a 100, 200 quilômetros. O recorde mundial é acima de 500 quilômetros. No parapente? No parapente. O recorde mundial batido no Brasil... Tá? Acima de 500 km. Se não me engano, é 548. O número certo eu não tenho de cabeça agora. Mas acima de 500 km. Acima de 11 horas voando. Ele tem que decolar ao nascer do sol e tem que pousar antes do pôr do sol. Senão o recorde não é homologado. E foi batido por 3 brasileiros. Caramba, que legal. Eu acho que... E aqui o Brasil também é um país que... bem propício para isso, não é? Sim. O pessoal brinca que o Brasil é o Havaí do voo livre. Nós temos muitas áreas propícias para voo, áreas que você pode fazer voos com segurança. Na Europa, quando você decola, por exemplo, perto dos Alpes franceses, você tem limite de altitude que você pode subir, locais que você não pode passar voando porque tem problemas de aeródromos próximos. Existe isso no Brasil, mas por nós termos áreas muito maiores, as condições são bem melhores também. O que eu acho mais interessante nesse lance do parapente, por exemplo, é que você não depende da burocracia para voar, você pode voar num custo extremamente acessível, né? Que eu acho que é o que mais leva as pessoas para esse tipo de voo. De todos os esportes de voo livre, o parapente é o que tem mais barato para você fazer, e mais acessível até por causa de transportar uma asa. Você tem um equipamento completo, pesando 20 quilos, que você pode levar nas suas costas. Põe na mochila. Põe na mochila, leva no avião para qualquer lugar. A montagem é muito rápida, a armazenagem também é fácil. E hoje, para poder voar um equipamento completo, vamos dizer que você compre tudo, novo, zero, você vai gastar entre 15 e 20 mil reais. Dependendo do nível do equipamento que você tem. É claro que existem equipamentos para iniciantes e equipamentos avançados para voadores mais experientes. E isso é uma das coisas que eu achei muito interessante na explicação dele, porque, por exemplo, a asa, quanto mais larga ela no sentido longitudinal, ela é mais lenta, mas ela é mais estável. A relação entre envergadura e comprimento, que é a corda que a gente fala, dependendo do projeto, ela vai deixar a asa mais rápida ou menos rápida, mais segura, com uma segurança passiva maior ou com uma segurança passiva menor. Aí, entre os projetos que você vai fazer. Mas, geralmente, as asas mais alongadas, maiores, são mais rápidas, só que elas são mais finas. Parece mais uma asa de um planador, vamos dizer. Então, fininha. Aí a asa mais segura,
vai parecer a asa de um monomotor com asa baixa, mais ou menos, um pouco mais larga. Um pouco mais rápido. Só para comparar, entendi. Para poder ver. Não é exatamente isso, mas para quem não entende, para poder conseguir ter uma comparação. E outra coisa, os locais aqui próximos da gente, onde tem lugar para... Aqui próximo, nós temos próximo rampas homologadas. Serra Negra, tem Atibaia, tem São Pedro, Socorro. Socorro também tem? Tem. E Andradas. Atibaia, Andradas, que é uma das rampas que tem o maior em Minas Gerais, mas assim, com maior infraestrutura que tem. Na minha opinião, as próximas aqui, São Pedro e Andradas, são as com melhores estruturas para o voo. Inclusive, se você procurar na internet, teve o dia do voo das mulheres, né? Foi no dia 8 de março. Saia para Voar. Saia para Voar. Que teve lá em Andradas e vamos ter também em São Pedro esse ano. Ah, é? Esse ano vai ser em São Pedro, Saia para Voar. E as mulheres todas, e só mulher, todas uniformizadas, voando. E até uma amiga minha se sensibilizou quando eu falei para ela que eu ia fazer o curso com o TAS e coisa e tal. Ela falou, mas isso é esporte para homem, mulher não faz. Aí eu já peguei, achei e mandei para ela. Falei, olha aqui, você não faz. Ela falou, nossa, eu quero fazer então. Falei, então você vai falar com o TAS lá, que ele é o cara. Estou conversando aqui com o Alexandre Lustosa. O TAS, ele tem uma escola para voo livre, que fica aqui em Campinas, chama TAS no Ar. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto, a gente continua falando e elas vão falar um pouquinho como é que funciona um curso de parapente e paramotor. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Livre também é o voo livre. Nós estamos falando sobre isso aqui com o Alexandre Lustosa, o TAS, ele que é instrutor e tem a TAS no Ar, que é uma escola de voo livre, que fica aqui em Campinas. Nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse curso, mas antes disso, eu quero perguntar para você, TAS, quais são os tipos de voo que um sujeito que se habilita a entrar nessa seara do voo livre que tem? Tem várias modalidades. Primeiro, você é o voo de lift. Você, numa ascendente dinâmica, uma montanha, uma falésia, o ar vem, bate e sobe. Nessa ascendente de ar, você fica voando. É o voo mais simples inicial que a pessoa começa a voar. Depois, ele decola nessa ascendente inicial, vai à frente procurando térmicas, para subir numa térmica, que é o ar quente que o sol aquece o solo aquece o ar, e esse ar quente sobe. Aí a gente procura esse ar quente. Então, o voo de lift, o voo térmico, nesse voo térmico você sobe, procura subir o mais alto possível, geralmente até a base da nuvem, e tira para trás da montanha. É o chamado de cross country. Então, a brincadeira é quem vai mais longe. Existem as competições, geralmente elas são com pilão, você faz o cross, só que com pontos determinados. Você vai ter que fazer uma determinada distância, 40, 50 quilômetros, tendo um início, pontos a passar e um fim. Então, quem chegar mais rápido ganha a competição. Tem o bivouac, que no Brasil está começando, mas tem muito na França, que é você decolar numa montanha, subir, andar nos Alpes suíços, por exemplo, pousar numa montanha que tem, dorme, no dia seguinte acorda, decola e vai. Então você faz a travessia, faz a travessia dos Alpes suíços todos, os Alpes franceses e suíços todos. Legal. Você tem também a acrobacia, que já isso deve ser adrenalina total. E é um nível técnico muito maior e com segurança maior também, porque você leva ao extremo. Faz looping, wingover, espiral, helicóptero, que é rodar. São várias manobras sensacionais, radicais, mas com muito treino também e muita segurança. E temos também o voo duplo, que a gente pode, o piloto pegar alguém que nunca voou, decola com ele, a responsabilidade é do piloto, levar aquela pessoa só vai curtir o visual e a sensação do voo. Geralmente é a porta de entrada para quem quer fazer um curso. Quer fazer uma coisa e faz um voo duplo para ter ideia de como é que é. Agora, quem voa de parapente, o paramotor, tem paraquedas? Tem, sim. Sempre você vai levar sempre equipamentos de segurança. Equipamentos obrigatórios para você voar.
a sua vela, uma selete com uma proteção. Selete é o banquinho. É o banquinho, a cadeirinha que tem. E nessa selete ou na frente vai um paraquedas reserva. Para uma emergência que você tenha, precisar usar, você tem uma segunda, a gente chama de segunda chance, né? Tá. E o capacete também, o capacete que é e rádio, que é imprescindível. Esses são os equipamentos obrigatórios, sempre para voo. Capacete, o reserva e estar calçado, né? Um bom calçado, por sinal. E velas homologadas também, voar com velas homologadas. A homologação, ela vai dizer qual é o nível de pilotagem exigido para aquela vela. E sempre você está condizente com o seu nível de pilotagem com a vela. Como se fosse colocar um carro de Stock Car ou um carro de Fórmula 1 numa pessoa que está iniciando a dirigir. Começando a dirigir um Fiatzinho Uno. Então fica perigoso ela pegar esses veículos. Ela tem que pegar um carro popular, começar com um carro que ofereça segurança para ela, uma segurança passiva para ela. Aí conforme ela vai aprendendo, ela vai poder evoluindo. É um caminho meio que natural nessas coisas. Você falou que existe um Congresso Brasileiro de Parapente? Vai ter um congresso, a Associação Brasileira de Parapente, que eu faço parte mesmo, vai ter em novembro, já vai ter, é uma clínica de pilotos e um congresso. Já tivemos 20 clínicas e o congresso, aí já estamos transformando mais para congresso. Esse ano nós vamos ter o 3º congresso em São Pedro, em novembro. Caraca, e geralmente aqui em São Pedro. Em São Pedro. E como é que funciona isso? As pessoas que vão lá são só pilotos ou pessoas que querem conhecer, saber mais, podem também ter acesso? Podem ter acesso, tudo. Geralmente vão mais pilotos porque é uma tem coisa a técnica, parte técnica para eles. Mas tem desde você ver voo, ter palestras, está aberto para todos. Tá, como é que funciona um curso então? Como é que a pessoa começa, por onde ela vai, qual o primeiro passo? Primeiro, procurar um instrutor habilitado. Tá? Existe um instrutor que esteja habilitado. Eu sou para a Associação Brasileira de Parapente, tem habilitação de instrutor. Você vai ter certeza que esse instrutor segue regras e normas de segurança e de metodologia também. Aí como você começa o curso? Geralmente o aluno ele vai ter aulas teóricas e aulas práticas. Tá? E sempre começa paralelo a aula teórica e prática. A aula teórica primeiro é a parte de controle de solo que tem. Você vai aprender a controlar a vela, inflar a vela, controlar a vela no solo, sem oferecer perigo para você. Paralelo, você vê a parte de teoria, que é aerodinâmica, aerologia, meteorologia, técnicas de equipamento, técnicas de primeiros socorros. Então, você vê toda a parte teórica também do voo para poder começar a voar. Porque vai te dar uma bagagem do que está acontecendo. Você não vai ser um passageiro, você vai entender o que está acontecendo lá. Feito essa parte do controle de solo, você paralelo também faz um voo duplo. Tá? Faz um voo duplo com o instrutor, comigo, por exemplo, para poder saber como é que é a decolagem, como é que é um lift, como é que é uma aproximação. Esse primeiro voo duplo é o melhor que tem, porque o aluno geralmente não está nem entendendo muito bem o que acontece. Ele é mais um turista, então é um passageiro. É um passageiro, aí ele está curtindo o voo. A partir do 2º, 3º voo duplo, ele já começa a entender fisicamente o que está acontecendo, já passa a ser uma instrução. Ele aprende as técnicas de decolagem, vê como é que é uma decolagem, vê como é um lift, ficar naquela ascendente dinâmica e como é que é a técnica de descida também, o pouso que tem. Você vai ter uma técnica para poder pousar. Então ele vê que é seguro e tem ideia de como é que é chegar no pouso. Feita essa parte, ele, a partir da hora que ele domina plenamente a parte de solo, fez o voo duplo, ele vai fazer seu primeiro voo, primeira decolagem. Em condições muito tranquilas, tudo, geralmente é um voo, ele não vai nem ficar na ascendente dinâmica. Ele vai decolar e vai pousar. Então, a primeira parte, ele vai aprender a pousar. Né? A partir do momento que ele estiver pousando perfeitamente, ele vai ficar no lift, na ascendente dinâmica. Passou essa parte, aprende a fazer algumas manobras de descida, manobras de aceleração, orelhas, que são manobras que você faz em voo, são manobras de segurança. Aí ele começa a fazer um lift sozinho, só ele no lift. A partir da hora que ele domina essa técnica do lift sozinho, ele vai voar com outros pilotos, que aí existe um trânsito ali na frente. Feito isso, ele começa a ir para frente, aprender a passar pelas térmicas e até enroscar em térmicas. Depois subir e tirar para o cross. Mais ou menos são esses passos, geralmente, subindo escadinha por escadinha. Um passo, o outro, ele vai pegando, como a gente fala, pegar a mão, pegar a sensibilidade para poder sentir a vela. Legal.
Demora muito esse processo, Tassi? Depende de cada um. Cada pessoa tem um timing. É igual andar de bicicleta, é igual aprender a escrever. Cada pessoa... A média, ele vai estar decolando a primeira vez com 2 meses mais ou menos de treinamento, todo final de semana de sol, a média 2, 3 meses ele está decolando, fazendo os primeiros pregos. Um curso completo, geralmente ele dura entre 6 meses a 1 ano. Geralmente uma temporada, depende de cada um tem uma velocidade. E do tempo também, da meteorologia. Da meteorologia, que a gente depende de São Pedro, né? Então depende da velocidade dele e das condições climáticas. Também se ele começou no começo da temporada, se ele começou no final, por exemplo, aqui no Sudeste, você quando chega novembro, dezembro, chove quase até fevereiro. Então, às vezes, ele não vai ter condições meteorológicas para poder voar. E no inverno venta bastante também. Agosto, por exemplo, é um mês que venta bastante. O vento já não. O vento, a gente vai ter que saber a hora e verificar a meteorologia. Porque às vezes o vento está muito forte, ele não vai decolar. Certo. Tá? Então depende do momento, do horário. Sempre depende das condições meteorológicas. E no paramotor, essas condições são diferentes, porque. Deixa eu ver se eu entendi. No parapente, você precisa estar voando no horário de térmica, no horário pauleira, que aí depois das 10 da manhã até umas 3 da tarde, que é o horário que está pegando. Isso é o pessoal que já voa há um bom tempo. Sim. O aluno novo não voa nesse horário térmico. Voa. Geralmente ele voa nos horários com pouca atividade térmica. Tá. Aos pouquinhos, por exemplo, ele começa a decolar bem cedo de manhã, até umas 8, 9 horas antes do início do horário térmico. Da pancada. E depois de 4h30, 5 horas. Tá. Aí depois nós vamos aumentando esse período para ele conseguir pegar as térmicas. Aí a partir da hora que ele é um piloto formado e voa muito bem, aí ele procura o horário de maior atividade térmica para ir mais longe. E depende do perfil dele, se ele quer fazer cross ou se ele quer fazer um pequeno lift. O paramotor também tem isso, mas é a mesma coisa. Só que geralmente o pessoal voa no horário mais tranquilo. Por quê? Para não ter tanta atividade térmica. Entendi. Poder conseguir decolar e pousar tranquilamente. Sem problema. E então aí como é que funciona? O sujeito que vai fazer o paramotor, porque você agora também dá instrução de paramotor. Eu estou começando, fiz uma parceria com o instrutor, o Márcio Dió, de paramotor, e pretendo me formar também instrutor de parapente. A parte básica inicial de meteorologia, aerodinâmica, tudo, é tudo igual o parapente. A diferença no momento do voo, da decolagem, do voo e do pouso, que são, você tem um motor nas costas, você vai ter propulsão, mas a base é a mesma. Da parte teórica é quase a mesma, com algumas coisas a mais só. E depois tem a manutenção do motor, né? Também, você vai aprender a fazer a manutenção completa do motor. Porque o motor é o coração, nesse caso é o coração do voo que você tem que fazer. Isso. E o pessoal tem voado bastante, gente, lá em Paulínia, do lado do Teatro Municipal. Teatro Municipal Prefeitura. Da Prefeitura. É só chegar ali de manhã, de sábado e domingo, o pessoal está ali. Ou de manhã ou no final do dia. No final do dia. Geralmente o pessoal tem decolado entre 6 e 8 horas da manhã. E à tarde sempre a partir de 4h30, 5 horas. Existem pilotos que fazem nos outros horários, fazem travessias, etc. Mas são pilotos mais avançados, que já estão pegando horário térmico já. Que já aproveita isso aí. Bom, quem quiser mais informação, pode acessar o taznoar.com.br. TAZZ2Es, noar.com.br. Está aparecendo aqui no vídeo para vocês não terem problema. taznoar.com.br e o telefone também está aparecendo aí, é o WhatsApp eles, né? O WhatsApp e telefone também. E telefone está aparecendo aí para você. Se você quiser mais informações, é só dar um plazinho lá com o Taz, perguntar para ele como é que faz para conhecer melhor, ele vai te ensinar o caminho das pedras. Taz, obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo aqui e a gente se vê por aí voando. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite e espero todos vocês para voar conosco, né? Vamos lá. Voar conosco. Tá certo. Muito bom. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.